Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Direta Sem Café. Hoje, neste episódio, vamos falar sobre dietas, mitos e verdades. Para isso, temos aqui connosco o professor António Palmeira. Muito bem-vindo, professor. Obrigado por aceitar o nosso convite. Diga-nos uma coisa: como é que as rotinas influenciam a relação entre a dieta e a atividade física? Muito bem. As rotinas é algo que nós fazemos em termos comportamentais e há uma ciência que tem-se focado nestas questões, no que se chama a modificação comportamental. Porque já se conhecem muitas as receitas, muitos tipos de dietas, também se conhecem muitos tipos de programas de exercício. A dificuldade agora está em fazer com que as pessoas sigam nessa receita de forma consistente. Portanto, vais a um ginásio, eles dizem: "Vamos fazer este programa durante 6 meses". O programa está bem desenhado cientificamente, mas é preciso também saber o que é que vai fazer com que uma determinada pessoa seja consistente na ida ao ginásio durante 6 meses. Essa é que é a dificuldade dos dias de hoje. E competição na ciência por trás disso. Aliás, dois dos últimos prémios Nobel na área do que se chama da economia, mas que chama-se a economia do comportamento, são exatamente pessoas que estudam estas questões. Foi o Daniel Kahneman, que descobriu mais ou menos que nós temos dois tipos de pensamento, o que pensa rápido e o que pensa lento. E o nosso pensar rápido não é muito bom para as rotinas, porque pensa no imediato, enquanto o pensar lento pensa nas coisas, nas consequências das coisas que nós fazemos a longo prazo. E, portanto, para criar rotinas, nós temos de estar a pensar no longo prazo. E o outro foi o Richard Thaler, que mais ou menos criou a ideia dos nudges. E os nudges são modificações que nós podemos fazer ao nível do envolvimento, seja social, seja físico, e que nos ajudam a ter um determinado comportamento. Por exemplo, aqui na lusófona nós podemos ter umas escadas e um elevador, mas se tivermos uma seta ali perto das casas a dizer: olha, se usares as escadas, se calhar estás a ser fisicamente ativo, isso é um nudge, portanto, um empurrãozinho que nós sofremos para fazer esse comportamento. Ok. Portanto, há uma grande ciência sobre isto e isso é fundamental, como disseste, as rotinas são fundamentais para que a pessoa se mantenha ah, continuadamente a fazer um comportamento. E só dessa forma é que os resultados, seja nas dietas ou na atividade física, aparecem. Porque não basta fazer uma semana. O professor referiu aqui brevemente a parte hum, dos programas padronizados. Referiu agora aqui brevemente. Porque é que os programas personalizados têm um melhor resultado que os padronizados? Isto é um bocadinho como irmos a uma loja de pronto a vestir, vamos usar aqui nenhuma marca, mas botões que existem por aí, ou ir a um alfaiate. Portanto, em princípio, e aliás, muitas vezes mesmo nas lojas pronto a vestir, e depois precisamos de ajustes que se afinam ao nosso corpo. A mesma coisa se passa com os programas de dieta, que existem imensos, não é? Há imensos livros que apresentam dietas, há imensas youtubers que mostram programas de exercício que são padronizados e que servem para uma grande maioria das pessoas. Mas nenhum serve muito bem para cada um dos indivíduos, para as características individuais. E hoje em dia está a haver um grande esforço da área da saúde no geral, mas não é só da saúde, da educação também. Fala-se de educação personalizada, os alunos não são todos iguais. Sim. Ahm, Na área das dietas e da atividade física, o que se procura fazer é, começamos com uma ideia mais ou menos padronizada do que é que pode ser feito, mas depois temos de ir controlando. O que é isto? O que é que eu digo que é controlando? É, pronto, eu fiz um determinado exercício, eu tenho de ver qual é que foi a frequência cardíaca que atingi, qual é que foi o nível de esforço que atingi. E se for demasiado para o que era esperado, eu ajusto imediatamente esse exercício. Ou então, nas dietas, uma coisa que se está a começar a usar agora são uns sensores que se põem no braço, que vocês se calhar já viram, umas coisas brancas que se Sim. depois às vezes usam, que basicamente estão a medir o nosso açúcar no sangue, a nossa Ok. glicémia a todo momento. E então, se eu ponho uma banana dentro do meu sistema digestivo, vamos por assim, se eu como uma banana para facilitar, qual é a minha resposta sanguínea, como é que o meu sangue Ok. responde em termos de açúcar e de nutrientes à ingestão da banana, ou então à ingestão de arroz, ou então à ingestão.
E essa informação que antes não estava disponível, que era muito difícil de aceder, permite que nós façamos ajustes. Olha, a dieta típica seria esta, mas para ti, se calhar vamos retirar isto, ou vais demorar mais tempo antes de comer aquilo, Ok. ou, ou juntar esta peça com aquela, e portanto esta padronidade, desculpa, esta personalização é fundamental hoje em dia e finalmente estamos a começar a ter recursos para o fazer. Agora, tal como comparando num pronto a vestir, a peça de roupa é mais barata num pronto a vestir, serve durante menos tempo, por isso é que nós muitas vezes usamos essa roupa durante poucas vezes e depois até a mandamos fora, não é? Sim. Comparando com o fato que fomos ao alfaiate e que se calhar vamos usar durante muito mais tempo, mas que é mais caro de início, mas que se torna mais barato porque funciona e nós usamos mais tempo. E está presente a longo prazo. Está. Certo. Muitas pessoas deixam-se levar por promessas e dietas milagrosas, ou até mesmo certos alimentos específicos. O que é que as investigações mostram sobre a eficácia dessas abordagens? Ah, olha, se calhar trago aqui dois temas que podem ajudar a entrar na resposta. Portanto, é uma coisa que se fala, que se diz muitas vezes, que é as pessoas fazerem dietas ioiô. Eu também gosto de falar do exercício ioiô, porque também há pessoas que Ok, começam a fazer, e agora se calhar a partir de março começam a ir ao ginásio, mas e depois do verão desaparecem, e depois só aparecem lá à frente, portanto, há uma descontinuidade no comportamento, não é? E o que a literatura mostra é que, eh, por exemplo, para as diárias, há um estudo, que é um estudo muito interessante, 2009, um chamado SACS, que foi publicado no New England Journal of Medicine, que é assim, uma das revistas mais importantes. ok, E basicamente o que ele fez, ou o que eles fizeram, foi acompanharam 1000 pessoas durante um ano, uma dieta muito controlada, em que uns fizeram uma dieta baixa em hidratos, outra baixa em gorduras, ou seja, fizeram umas dietas diferentes, sim, mas todos muito controlados durante o ano. E o que é que eles descobriram? Não havia diferenças entre os tipos de dieta. que interessante. A diferença era se as pessoas mantinham a dieta ou não. Portanto, os que não aguentaram fazer a dieta durante um ano ganharam peso. Os que conseguiram manter a dieta ao longo do tempo, independentemente de ser baixa hidratos, baixa gorduras, ou seja lá ah, aquelas dietas todas maravilhosas que existem, o que parece importar é continuar a fazer. Ok, Outro estudo de uma senhora que é a Rina Wing, que tem feito uns estudos muito engraçados, que é acompanham pessoas durante dezenas de anos depois delas perderem peso. Isto chama-se os registros de controle de peso. Existe um em Portugal também. Portanto, se alguém perdeu peso cá em Portugal e quer eh, participar de um estudo e ser acompanhada por especialistas, faz esse registro e diz: Eu perdi 5% do meu peso no último ano. E depois essas pessoas acompanham-no ao longo do tempo para ver se essa pessoa mantém o peso perdido ou se eventualmente reganha o peso. E o que se percebeu é que a coisa mais importante é o exercício. ok, Depois de perder o peso, depois de perder o peso, o exercício torna-se preponderante. E novamente, não interessa o exercício. Interessa é a continuidade da prática. Portanto, não é essa pessoa fez o exercício X ou Y, tá? Mas sim ela fez um exercício ou um programa e tem mantido ao longo do tempo. Se ela desiste de fazer exercício, reganha peso. Portanto, como estás a ver, quer a dieta yo-yo, ah, seja que dieta for, não vai funcionar. O que interessa é manter o comportamento de dieta. Seja o exercício. Também não interessa tanto que exercício fazer, mas sim manter o, o exercício continuar. E este é o grande mito. Portanto, em vez de ficarmos concentrados no que tipo de dieta é que eu devo fazer, ou que exercício é que eu devo fazer, se calhar eu tenho de aprender a alterar o meu comportamento de forma sustentada. Chamam-se isto as técnicas de modificação comportamental. É aprender a estabelecer objetivos, aprender a auto-monitorizar-me. O que é isto? Ver que se fiz quantas calorias é que comi nos últimos dias, ou quanto exercício é que fiz nesta última semana. Portanto, este registro do que é que eu faço são, se calhar, hum, coisas mais importantes do que ir à procura da dieta X que agora apareceu. Tá bem?
E isso é claramente, se calhar, uma mensagem que eu queria deixar, é que para ser mais importante aprender a mudar os nossos comportamentos, investir o nosso tempo nisso, do que investir o nosso tempo a ver mais um youtuber que diz que agora deve fazer o exercício, não sei, X, ou deve fazer Uhum. Y. Certo. Quais são as barreiras psicológicas, sociais, que atrapalham a criar estes novos hábitos? Pois é aquela tal ciência da modificação de comportamento que tem Sim, estudado exatamente estas questões, não é? E há assim algumas coisas engraçadas. Eu vou novamente trazer aqui alguns estudos. Portanto, há um conceito que se chama autorregulação, que é, pronto, eu estabeleci um objetivo, não é? E depois vou vendo se me estou a aproximar desse objetivo ou não. Portanto, tenho que ter novamente formas de controlar se estou a ir no bom caminho ou se não estou a ir no bom caminho. Quando não estou a ir no bom caminho, eu devo ter depois formas de tipo planos de contingência. Já não, ok. se isto não está a funcionar, eu já tenho um plano pensado. Não penso no momento, já tenho o plano pensado à entrada. E isso são estratégias de coping, são criar planos de ação, criar planos de contingência, portanto, são uma forma muito importante de ultrapassar as barreiras, porque elas vão aparecer claramente. Por exemplo, eu costumo fazer ah, a minha, a minha rotina, que eu estou a fazer agora, é onde eu normalmente estou no ginásio. Portanto, eu tive de alterar a minha rotina para vir fazer isto que estou a fazer agora convosco. Mas tinha logo um plano de contingência, vou conseguir fazer alguma coisa daqui a bocadinho e encontrei uma solução. Isso é importante ter à partida. Depois a regulação emocional, porque as emoções são fundamentais aqui na maneira como nós nos comportamos e na maneira como decidimos continuar a fazer as coisas ou não. Aliás, o Daniel Kahneman explicou isso. O nosso pensar rápido é muito baseado nas emoções. Portanto, eu decido rapidamente com base num feeling emocional que tenho para fazer as coisas. Portanto, olhar para a regulação emocional. É por isso também que se fala muito hoje dos mindfulness e da meditação, que nos ajudam a mantermos ahm, afinados emocionalmente para aquilo que nos possa vir. Isso é uma estratégia fundamental para superar barreiras. Depois, a última que queria falar convosco, assim, a nível individual, porque isto é um nível da pessoa, Certo. é o- uma coisa que se chama flexibilidade cognitiva. Nós, por vezes, pensamos muito, ou sim ou não, ou é branco ou é preto, ou é um ou é zero. E a nossa vida raramente é assim. Nós temos muitos cinzentos, há imensos números entre um e o zero, e o não estar a pensar assim, estou a fazer a dieta, imagina. E depois, de repente, porque tive um jantar com a família e comi uma sobremesa que não era para comer, disse, já não estou a fazer dieta. Portanto, parece que eu estou ou não estou. Exato. Não, aceitar que há momentos em que Pode haver exceções. são exceções, não é? E que são, eh, e que eu tenho um plano de ação quando essa exceção aparecer. Portanto, flexibilidade cognitiva é não ser dicotómica, a maneira. Certo. Então, isto é importantíssimo aqui. Depois, a nível individual, são todas as técnicas que eu vos disse ainda há bocadinho. Portanto, o estabelecimento de objetivos, a monitorização, tudo isto ajuda. Mas não basta só mudar o indivíduo, temos também que pensar no contexto. Por exemplo, eu disse que vinha de bicicleta para cá, e a minha primeira vez que eu comecei a pensar a vir de bicicleta para cá foi para aí há uns 15 anos. E eu decidi deixar de vir, porque fui quase atropelado 3 vezes pelos carros, logo isso tu ouvias, os carros não estavam habituados a bicicletas, sendo que contextualmente não havia oportunidades para eu vir de bicicleta de forma segura. Agora existem ciclovias, ou mais ciclovias, e isso facilitou, tanto porque houve uma modificação do contexto que me facilitou a decisão de vir de bicicleta. E o mesmo se passa na alimentação. Portanto, eu, por exemplo, não tenho muitos cajus em casa, ou procuro não ter, porque os cajus, se estão em casa, eu estou ao pé deles, não sei como, Desaparece. e não, ou eu apareço à frente deles, como mesmo eles aparecem à minha frente, eu estou a comê-los. Portanto, uma solução é, olha, não ter, não concordar. Portanto, ter uma visão quase estratégica sobre aquelas coisas que nós sabemos que somos menos capazes de resistir, e que ah, a maneira de ultrapassar a barreira é fazer com que ela nem sequer apareça à nossa frente. Portanto, isto são alterações a nível de contexto e que por vezes são muito esquecidas. E, por exemplo, um dietista, um nutricionista, por vezes está só com a pessoa a fazer a consulta. Sim. Eu, às vezes, que intervi com pessoas que procuram perder peso e fiz isso muito. Eu ia à casa das pessoas.
eu ia ao trabalho deles para ver onde é que eles iam almoçar, porque era ali que estavam as oportunidades, era falando com as pessoas que cozinhavam, era vendo o que é que eles tinham na despensa ou vendo o que é que estava no frigorífico, que nós podíamos fazer alterações mais sustentadas e que a cada momento que a pessoa abre, sei lá, o frigorífico e tem a coisa que ele mais gosta de ter à frente, de outra maneira, o pensar rápido diz logo compre. Sim, Não há maneira isto vai disso. muito ligado à parte da personalização, que é o mais Não importante. é? Mas olhar para o contexto, Sim, é não olhar só para a pessoa, sei lá, para o microbioma, também se pode mudar o microbioma da pessoa, né? Pode-se atuar aí, mas isso é a nível individual, e estou a falar a nível do eu propriamente, sim. é muito é. Muito obrigada, professor. Mais uma vez, obrigado por estar aqui connosco. Foi um prazer tê-lo aqui e ajudar-nos a entender aqui melhor o mundo das dietas, dos novos hábitos, dos mitos, das verdades. Foi um gosto tê-lo aqui connosco. Muito obrigada. Muito bem. Agora, assim que está em casa, muito obrigado por estar connosco também. Esteja pronto para ver os nossos próximos episódios nas nossas redes, no Spotify e no YouTube. Muito obrigada e até à próxima.